A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui fazendo essa live junto com o meu pastor Adriano Batista. Logo após ele estar entrando, irmão, em contato, a gente vai trazer uma mensagem da parte do Senhor. Amém? Todos que puderem entrar para ouvir a mensagem de Deus, aquele que puder compartilhar, vai ser bênção, irmão. Nos ajude a espalhar a palavra de Deus, irmão. Logo após estará comigo, ministrando a palavra, irmão, nosso pastor Adriano Batista, lá do Alto José Bonifácio, da igreja Assembleia de Deus Chama Viva, irmão, lá do Alto José Bonifácio, a qual ele é o pastor presidente, e a sua esposa, Kívia Raniel, é a vice. Amém, irmão? Um ministério a qual eu já tive o privilégio e a honra de fazer parte. E estamos só esperando a presença do nosso pastor para a gente começar, irmão. Eu creio e sei que Deus ele tem uma palavra para os nossos corações esta noite. Amém? E você que puder já compartilhar essa live, eu creio que vai ser bênção do céu, irmão. Vai ser bênção mesmo, bênção do céu. Glória a Deus, viu? Estaremos administrando algo a qual Deus colocou em nosso coração. A gente, por acaso, estava se comunicando, falando pelo Zap, e a gente fez, vamos fazer uma live, vamos falar do amor de Cristo, aproveitar que está acontecendo tudo isso. Então a gente temos que levar o ID do Senhor, trazer a mensagem a qual Deus ele já depositou em nossos corações, irmão. Só esperando só o nosso pastor, irmão, chegar, viu? Já entramos em contato já. Ele está já se organizando para entrar. Deus ele tem uma palavra poderosamente para os nossos corações, irmão. Amém? Espero que você puder compartilhar essa live. Compartilhe, irmão, porque vai ser bênção do céu. As coisas quando a gente sai sem programar sempre sai melhor. Que a gente já vinha tentando várias vezes fazer uma live nós dois juntos e sempre dava algo errado. Mas em nome de Jesus, essa noite já deu tudo certo, só esperando ele para a gente começar já a falar a palavra de Deus, irmão. Viu? Vai ser uma bênção do céu. Glória a Deus, mas desde já, irmão, eu quero louvar a Deus e agradecer a Deus por tudo que Deus ele tem feito sobre o povo dele e tem ajudado, sustentado. A paz do Senhor, nossa irmã Jana. Glória a Deus. Deus ele tem suprido nossas necessidades, tem nos acolhido, tem nos protegido em meio a tanta essa situação que estamos vivendo, irmão. Mas eu quero dizer que Deus ele ainda continua sendo Deus para fazer beneficência para os servos dele. Amém, irmão? Glória a Deus. Vai ser uma bênção, irmão. Para os que estão chegando agora, irmão, a gente vai estar logo após trazendo a mensagem com o nosso pastor Adriano Batista, lá do Alto José Bonifácio, da igreja Ministério Assembleia de Deus Chama Viva. Amém? Glória a Deus. Mas já agradecer a todos, irmão, que já estão aí interagindo com a gente. Compartilhe, irmão, para que a palavra ela seja edificante para todos, não só para a gente. Amém, irmão? Vai ser bênção do céu. Eu acredito que o nosso pastor ele já chegou. Eu vou ver se eu acredito, vou chamar ele aqui. Amém? A qual a gente vai estar trazendo uma mensagem da parte do Senhor. Amém? Compartilhe, irmão, essa live para que a mensagem ela seja edificante para muitas pessoas. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso pastor Adriano Batista, irmão, a qual eu venho falado. O Ministério Chama Viva. Privilégio, uma honra a gente estar junto aqui trazendo a mensagem pela primeira vez. Amém, irmão? A paz do Senhor, meu irmão. Amém. Estou indo, como Deus quer, como Ele manda. Estava só esperando o senhor chegar para fazer a leitura e... Amém. É uma honra estar participando aí dessa live, né? Trazendo uma palavra aí para quem está em casa, se alimentar. Mas não estão indo à igreja por conta desse problema aí, dessa pandemia. Mas a gente sabe que tudo isso é uma permissão de Deus e que Deus está no controle de tudo, não é?
nessa noite, mas eu quero compartilhar um texto com os irmãos que estão aí em casa, convidar os amados a abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por João, capítulo de número 18. É um texto bastante conhecido, mas é um texto ao qual o Senhor ele proporciona para esse momento, para os que estão em casa, para nós. Capítulo 18, versículo de número 1. Está escrito assim: E tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos, além do ribeiro de Sidrom, onde havia uma horta, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, o que havia de trair, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. E tendo, pois, Judas recebido a corte oficial dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio ali com lanternas e achotes. E sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobrevinham sobre ele, adiantou-se e perguntou: A quem buscais? E respondeu: A Jesus o Nazareno. E Jesus disse: Sou eu. E Judas disse o que traía, o que estava também com eles. Caíram por terra. E tornou-se, pois, a perguntar: Quem buscai? E ele lhe disse: A Jesus o Nazareno. E Jesus respondeu e disse: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai este. Versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembanhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na baía, e não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Não é? É um texto muito forte, que fala acerca da traição de Jesus, não é? A Bíblia diz que em uma das noites muito sombrias e frias e de angústia, porque a gente sabe que Jesus ele sabia que estava chegando a hora de dizer para os discípulos: já é chegado a minha hora. E a Bíblia diz que se aproximou-se ali de Jesus um grupo de homens de sumos sacerdotes, fariseus, e o próprio Judas, como a gente sabe, que é o que iria trair Jesus. Mas o que eu acho interessante aqui nesse texto, como a gente já sabe, é que Jesus, ele andava com traidor. Mas mesmo assim, Jesus nunca deixou e nem desprezou. Isso, para mim, eu começo aqui esse texto como uma lição. Muitas vezes a gente quer abandonar, quer desprezar. Mas a gente aprende que a gente tem que conviver com o traidor. A gente aprende que a gente tem que viver com as pessoas falsas. E a Bíblia nos ensina isso. Mateus, ele disse: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. Oh, glória a Jesus. Glória. Então, interessante, meu irmão, aqui, além de saber que iria ser traído, ele sabia também que já tinha chegado a sua hora. Mas observe a calmaria, a tranquilidade de Jesus. Porque se estava proposto, não é, este fato, como narra João, estava proposto para ele passar em prol das nossas vidas. Mas a Bíblia vai dizer que quando se aproxima esses homens, o sumo sacerdote, por nome de Caifás, e a Bíblia diz que com ele também estava um dos servos do sumo sacerdote, que se chamava Malco. E é justamente sobre Malco que eu quero falar aqui nessa noite, nessa live, para os irmãos que estão em casa nos assistindo, não é? Lembrando, se vale a pena a gente ressaltar aqui, eu já vi alguns pregadores dizer que Malco era sumo sacerdote.
não é? E pela palavra, eu corrijo essa tese. A Bíblia está clara aqui, dizendo que ele não era sumo sacerdote ainda, mas ele era servo do sumo sacerdote. E a Bíblia diz que quando os homens colocaram a mão em Jesus, a Bíblia diz que Pedro, porque Pedro era um crente temperamental, Pedro era um crente descontrolado. Tem muita gente assim dentro da igreja. Se quem está assistindo essa live, irmão, não é? Foi Davi que me convidou. Se tiver de dar, dê nele. Mas eu vou pregar aqui a palavra. A Bíblia diz que Pedro, ele saca-se de uma espada e ele coloca a mão sobre ela para poder cortar a orelha do servo chamado Malco. E como falando de Pedro ainda, Pedro é o crente que dá lugar, Pedro é o crente que sapateia, Pedro é o crente que fala línguas estranhas, mas ele não tem equilíbrio próprio. E é necessário na vida do crente que o crente ele tenha equilíbrio para poder resolver certas situações na nossa vida. Porque hoje pode até não estar acontecendo nada, mas o dia mau ele sempre vai haver e vai chegar. E a Bíblia diz que Pedro, mesmo sabendo que Jesus já era chegado a sua hora, ele se descontrola e ele agora saca-lhe a espada e ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Meu irmão, quando eu li esse texto, que eu já até preguei aqui na igreja, trazendo uma doutrina sobre isso, eu me maravilhei e ao mesmo tempo eu fiquei comovido, porque Malco, ele estava em preparação para ser um sumo sacerdote. E nós sabemos que uma pessoa, para ser um sacerdote, ele tinha que trabalhar, ou melhor dizer, ele tinha que estudar de 5 a 8 anos a lei do Torá, ele tinha que estar preparado, ele tinha que saber o Torá, ele se dedicava 12 horas de trabalho no templo, colocando a lenha no altar. É isso que nós precisamos, é colocar a lenha no altar. Tem muito crente que só tem cinza, só tem a poeira e o pó. Mas nessa noite eu quero lhe convidar, através dessa palavra, a remover o pó e a remover a cinza e colocar lenha, porque o que dá vida, o que traz avivamento é a lenha. Enquanto tiver lenha no altar, pode se preparar, que haverá a presença de Deus confirmada. Glória a Deus. Malco, ele era esse servo, ele estava em preparação. Observe que o desejo dele, meu irmão Davi, era ser sacerdote. Então, se eu quero alguma coisa de Deus, eu tenho que correr atrás do meu objetivo. Aí tem gente que nem faz a obra, nem deixa ninguém fazer, e quem quer fazer ainda fala mal. Ei, eu tenho um recado para você aqui nessa noite. Eu não mandei você entrar nessa live não, meu irmão. Deixa quem quer fazer trabalhar, meu irmão. Se tu não tem capacidade, deixa quem quer fazer. Agora bota defeito em tudo, fala de tudo. Eu quero saber se só você é bom. Olha, Malco, ele poderia ter os defeitos dele, mas ele obedecia ao sumo sacerdote chamado Caifás. Porque eu entro aqui, olha, Malco, ele era submisso às ordens, às lideranças. Hoje em dia, eu falei até disso terça-feira agora, hoje em dia tá difícil você achar um obreiro que quer obedecer, você achar um obreiro empenhado na obra, você achar alguém que diga assim, pastor, eu tô com o senhor porque der e vier. Não, hoje as pessoas estão atrás de posição, hoje as pessoas estão atrás de movimento e o altar ficando vazio, a poeira comendo no centro. Mas nessa noite agora, o Senhor está dizendo através dessa palavra, é noite de remover a cinza, a labrabá e a xarababai, e é noite de colocar lenha, porque haverá fogo. Meu irmão Davi, eu sinto a presença de Deus. Eu também tem sinto crente aqui em casa que só tá o core, o loro e o pó. Aleluia. Mas nessa noite, meu irmão, levanta a tua cabeça. Quem falou mal de você, deixa pra lá. Continua colocando lenha. Sabe qual é o problema? É
É porque tem gente que nem tem altar, nem quer compromisso com altar, e quem quer atrapalhar, quem quer ter altar. Mas eu tenho um recado para você, meu irmão. Continua nessa tua pouca força. Ergue a cabeça, olha, Deus é contigo. Esse altar, ele vai voltar a fumegar, e ele vai voltar a ter presença. Haverá Aleluia. renovo de Deus para a tua vida nesta noite. Oh, glória a Palavra Jesus. xarababai. Eu sinto a presença de É Deus aqui interessante, também. irmão, que ele trabalhava 12 horas por dia. Eu vou detalhar isso aqui, meu irmão. Fica à Se eu pregar vontade. e não explicar, para mim não é pregação. Eu É. sou igual a soca-soca. Eu demoro a atirar, mas quando eu atiro, eu vou embora. Oh, glória a Jesus, meu Glória. irmão. A Bíblia diz, meu irmão, olha, a história diz no livro de Levítico que ele trabalhava assim 12 horas, meu irmão, colocando lenha. A lenha que virava cinza, ele tirava e já colocava outra nova. Já tem crente não, tem crente acomodado, meu irmão. Tem crente que só tá o pó, não ora mais, não jejua mais, não sente mais a presença de Deus. Mas nessa noite eu trago lenha, eu trago, glória. aleluia, esperança. Eu trago uma palavra de renovo para a tua vida. Não importa quem é que está falando ou deixa de falar. Escuta aqui, o teu compromisso é com quem te chamou. João capítulo 15, ou é 16 e 15, ele disse: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai, ele vos conceda, meu irmão. Então Glória a observe uma Deus. coisa aqui para a gente pular aqui. O sonho de Malco era ser sacerdote, mas a partir do momento em que Pedro, que era um crente, meio crente, Pedro aqui ainda não era convertido, era uma pessoa desequilibrada. Tem crente assim, Davi? Tem muito crente assim. Tem crente que a boca dele é crente, mas o braço não é. Tem crente que os olhos é crente, mas a língua não é. Eu aprendi que para ser sacerdote, para exercer o ofício, Malco tinha que ser perfeito. Deus não quer ninguém pela metade. Deus quer perfeito, perfeição. Embora que nós não alcançamos ainda esse estado de perfeição, não é? Estamos passando ainda por uma salvação progressiva, que é aquela que todo dia a gente deixa uma coisinha. Todo dia é como pregou um presbítero, um amigo meu, Deus abençoe a vida dele, presbítero Gabriel, professor de teologia, mas ele pregou uma palavra na igreja e ele pregou sobre a águia. E ele disse que a águia, depois que ela quebra o bico, que o bico nasce o novo bico, ela começa a tirar as penas velhas. E muitas vezes é o que muito crente precisa. Tem crente que ainda faz 10 anos que está na igreja, mas ainda tem pena velha. Tem crente ainda, aleluia, Jesus está aqui, meu irmão. Tem crente Glória. ainda, aleluia, que existe, está com pena velha, está com bico velho, mas é hora de se renovar, é hora de nova coisa. Jesus, ele é um Deus de novidade. Então, meu irmão, quando eu olho assim para esse texto, Davi, eu fico olhando, o cara trabalhava 12 horas, o cara passou de 5 a 8 anos estudando, e de repente um sonho que estava quase concluído, a Bíblia diz que o Pedro, chamado Pedro, né? Eu vou chamar ele de Pedro, glória a Jesus, deixa eu botar outro nome aqui. Pedro, ele saca-se de uma espada e ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Ô, meu irmão, depois que ele corta a orelha de Malco, é evidente que na mesma hora, até eu tinha essa impressão, na mesma hora ele se sente como incapaz agora de alcançar o seu objetivo. Só para ressaltar aqui também, vale a pena ressaltar que a lei dizia, está lá no capítulo de número 8, versículo de número 24 de Números, de 21, 17 a 21. É porque não dá muito para ler, para a gente não perder tempo, mas a Bíblia diz que a lei cerimonial, lá no livro de Levítico, ela diz que a de um sacerdote era pela orelha direita, pelo dedo polegar direito e pelo dedo do pé também direito. Então é por isso que Malco não poderia ser imperfeito. Eu trago para os nossos dias, né? Tem crente ainda que realmente precisa de uma lição como essa. Pegar tá bom.
Tem pessoas que acham que só cantar tá bom, fazer parte de um órgão tá bom. Tá não, meu irmão. O que tu faz é pouco. O que ainda é pouco, é mais. Nessa noite, Deus cobra não só de mim, mas de nós que estamos assistindo aqui essa live. E o interessante é que quando Pedro corta a orelha de Malco, a Bíblia vai dizer, meu irmão, que automaticamente, é claro, é evidente, Malco ele se sente um cara para baixo. Mas a Bíblia diz que quando isso acontece, Jesus imediatamente, ele pega aquela orelha que estava cortada e ele coloca no lugar. O senhor quer dizer o que com isso? Pastor, meu filho, minha filha, que sonho e projeto é coisa de Deus. Se está nos planos de Deus, ninguém vai atrapalhar. Quem olha, alguém está dizendo, olha, ele falta muito para chegar lá, ela falta muito para chegar lá, mas é porque está na escola, está aprendendo. Mas eu quero dizer a você que o Deus que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar, meu irmão. Olha, Davi, não tem nada, ô glória, tem nada que impeça, meu irmão, de dele na minha vida. Agora é óbvio, não é? Se alguém não se levantar, então não é promessa, alguma coisa tem que acontecer. As pessoas se levantam, cada um que diga uma coisa, mas eu digo igual ao apóstolo Paulo, eu continuo olhando para o autor e consumador da minha fé. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu tenho um compromisso com a palavra. O que vem de lá para cá, para mim não interessa. Opiniões, ao contrário, não interessa. Ele disse, sabe quem? A Josué, capítulo 1, não te mandei isso a ti, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, meu irmão. Então eu observo aqui uma coisa, um sonho quase perdido, porque tem muita gente assim, varão. Tem muita gente que deixou de fazer a obra porque alguém estava falando mal. Porque sempre é assim, tem gente que nem faz, não é? Eu chamo isso de filho do diabo, está dentro da igreja. A gente não está aqui para isso, não. A gente está aqui para pregar, para dar vida, porque a palavra, ó, a palavra, Hebreus 4:12, diz que ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, ou seja, ela não mata, ela dá vida, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Amém, né? Eu quero dizer para quem está me assistindo, não desista, ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que as barreiras se levantem, os obstáculos, Janine, muitas vezes você tem se sentido incapaz, você tem se tristeza. O diabo diz para você, não dá mais, se eu fosse você eu parava, mas a palavra aqui é continue colocando lenha sobre o altar, meu irmão. Oh, glória a Jesus. Glória. Eu sinto a presença de Deus aqui forte. Camarada e colocou no lugar, porque ele é o Deus que cumpre promessa, meu irmão. Ele é o Deus que realiza sonho. Eu me lembro, eu vou falar algo aqui de minha intimidade. Eu me lembro que quando, no meu começo de ministério, quando eu fui consagrado a pastor, eu escutei uma frase de alguém dizendo assim, e aquilo lá é pastor, não é? Eu nunca disse a ninguém que eu me considero um pastor intelectual. Eu sou um servo de Deus e estou aqui para engraxar seu sapato, meu irmão, não é? O seu, de Adriano, pastor Adriano, presbítero Gabriel, né? É os homens que têm Bíblia aí. Eu estou aqui só para engraxar o sapato de você, meu irmão. Não é? Estou aqui para servir, não é? Eu sou garçom. Mas eu digo com toda a sinceridade, outra palavra que quase me matou, mas não conseguiu. Eu ainda estava em outra denominação e um obreiro chegou para mim e disse assim, olha, enquanto tu estiver aqui, tu nunca vai ser nada. Aí aquilo doeu, porque tem palavras que é pior do que uma tapa, meu irmão. Tem palavras que vêm para matar, mas eu confiei, eu acreditei no Deus que eu servia. Olha, o Deus que fala conosco é o Deus que vai cumprir as promessas, meu irmão. E com Malco não foi diferente. Ele se esforçou tanto, se deu tanto para no final dar errado. Jesus, naquele momento, poderia, sabe fazer o quê? Deixar ele com a orelha cortada, porque ali ele era inimigo, não era amigo de Jesus. Mas Jesus fez diferente, veja. Até o inimigo que foi prender,
Jesus fez diferente. E às vezes é preciso, Davi, é necessário a gente se dar com pessoas desse tipo. Jesus teve que se dar com Judas e ainda teve que ajudar o inimigo. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Não é? Eu quero dizer nesta noite que isso pode acontecer com você. Alguém que te fere tanto, hoje está ferindo, hoje está batendo, né? Hoje está machucando, mas eu quero dizer a você que Deus, ele tem uma balança e ele pesa. Tudo de Deus é pesado. Deus vai pedir conta do que tu passou. Escute bem, olhe, Deus, ele não vai deixar do jeito que está a situação. Ele vai tomar uma providência, irmão, porque ele é Deus. Ele jamais iria deixar Malco daquela forma. E o que me impressiona é quando ele cola, meu irmão, aquela orelha, né? E para quem sabe, para Malco, aquilo ali foi um alívio, não é? E eu encerro aqui essa palavra dizendo que tem pessoas que estão para dar mão, mas tem pessoas que estão para atrapalhar, não é? Na nossa caminhada cristã, meu irmão, vai sempre aparecer uma voz ao contrário, dizendo: você não vai conseguir, eu não sei por que você está aí nessa igreja, esse pastor é assado assim, não é? Esse ministério é assim. É porque geralmente quem fala mal, ele nunca fala de si próprio. Não é? Só vê os erros dos outros. É feito em Mateus capítulo 7. Ele disse: por que não reparas o argueiro que está no teu olho, né? E vê a trave que está no olho do teu irmão. Então, muitas vezes é assim, meu irmão. A gente tem que conviver com certos tipos de pessoas, não é? Eu não digo assim engolir, não, porque engolir é uma palavra muito forte, mas eu digo assim, a gente tem que se adaptar, porque Jesus também passou por isso, né? Talvez tem pessoas que estão me assistindo que estão passando por isso, não é? Está sendo bombardeado dessa forma. Mas eu quero dizer aqui, através dessa palavra, que Deus está vendo tudo, meu irmão. Os olhos do Senhor estão em toda parte, meu irmão. E Deus vê tudo, Ele sabe de tudo. Mas no momento certo, meu irmão, ainda que tudo tem, porque, olha, tudo está dando errado. Tudo está dando errado. Mas eu quero dizer a você, se foi Deus que falou, no final vai dar certo. Vai ter salvação, vai ter batismo com o Espírito Santo. Deus vai dar ferramenta nova, vai ter banquete no deserto. O Senhor vai mandar o necessário, meu irmão, porque Ele é Deus. O segredo é continuar obedecendo na posição, não pular do barco, porque quem pula do barco morre afogado. Continuar obedecendo na posição que Deus chamou, como disse o apóstolo Pedro, para que no seu tempo, né, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Então fica essa reflexão aí, meu irmão. Malco era um sonho quase que perdido, mas na mão de Jesus não existe sonho perdido, existe sonho realizado. Para a gente finalizar, eu digo mais um texto aqui, aquela viúva de Naim, um texto tão conhecido, uma multidão saía e outra entrava. O texto diz que Jesus já tinha saído de Cafarnaum. Os estudiosos, comentaristas, eles dizem que Jesus andou quase 40 quilômetros, meu irmão. Agora eu pergunto a tu, o cara andar 40 quilômetros por causa de quê? De uma lágrima. Jesus é capaz, meu irmão, de mandar 40 quilômetros por causa de alguém que está chorando nesse momento. É por isso que eu digo com toda a convicção, venha o que vier, como disse meu amigo Jó, ainda que se levante o espírito do governador, meu irmão, mas eu não me calo nem saia da porta e deixe o meu lugar. Ô, glória! A Bíblia diz que uma multidão saía. Aleluia! Deu uma parada aqui a live, não é? E a Bíblia diz que aquela mulher já tinha perdido o marido, agora perdeu o filho, você sabe. O costume no Antigo Testamento, quando o marido morria, o filho, como para o judeu a honra da casa era o homem, o filho assumia a casa. Então, possivelmente, né, aqui resumindo, aquela mulher depositou o seu sonho naquele filho, a guia da casa, não é? Mas a Bíblia diz que Jesus vai entrando, porque é sempre assim. A tristeza, ela vem e a felicidade, ela entra. E a Bíblia diz que quando a gente sabe que o cemitério, né, era fora da cidade, Naim era uma cidade pequena, muito pequena mesmo, e a Bíblia diz que quando Jesus entra
ele se depara com aquela mulher. E para aquela mulher, a gente sabe que não tinha mais jeito. Mas quando Jesus chega para ela e diz assim, mulher, você está me escutando na minha live? Jesus está dizendo, mulher, não chores. E aquela palavra foi o suficiente, meu irmão. Jesus estava devolvendo, meu irmão, os sonhos. Por que não falar de Ana, uma mulher afrontada dentro da sua própria casa, uma mulher que passou anos sendo amargurada, e o sonho de Ana era ter o quê? Um filho. Mas a Bíblia diz que no tempo determinado por Deus, Deus visita a Ana e abre a sua madre. Né, meu irmão? Porque Deus, ele é Deus de surpresa, Davi. Na minha vida, na tua vida, na vida de quem está assistindo. O segredo, sabe qual é, meu irmão? É eu não desistir. O diabo, ele bombardeia, mas eu estou igual o Efésio, me revestindo da couraça, da armadura, porque temos que estar preparados, meu irmão, nesses últimos dias. Então, que fica aí essa reflexão para nós aí nesta noite, não é? Não esqueça disso. Malta é um sonho quase que perdido. Mas Jesus é o Deus que chega primeiro, meu irmão. Amém, glória a Deus. E ao meu coração, pastor, veio em Daniel, a história de Daniel. Deus, a qual colocou no meu coração, foi o propósito de Daniel ter ido para a Babilônia. Ele permitiu que ele fosse. Quem sabe a história de Daniel estava num lugar onde o futuro dele era incerto. Era um lugar corrupto, era um lugar onde ele podia se desviar, ele podia adorar outros deuses, mas ele permaneceu fiel ao nosso Senhor já desde o capítulo 1. E Deus, ele começa a constituir uma história para Daniel. Mas só para entrar no texto ao qual o Senhor trouxe para a reflexão do altar, é o que nem o Senhor falou. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Isso incomodou, gente, porque tem gente que quer que você seja que nem eles. Mas quando a gente quer ser diferente, o comércio se levanta. Aí começa decreto, como foi feito na vida de Daniel, é perseguição, é afronta, é calúnia. E quando Daniel ele orava, fizeram um decreto para que Daniel não orasse mais, era como se dissesse, porque ele não se corrompe, porque ele só quer ser o melhor, porque agora é errado você ser fiel, você ser santo, buscar a santidade, porque aqueles que não querem também não deixam você ser. Que nem na história de Daniel. Mas Daniel ele permanece firme, buscando o que ia fortalecer ele mais adiante, que era a presença de Deus, buscando em oração, como o Senhor já falou, e a gente aprendeu no culto, que a oração é como se fosse representado a lenha, botando no altar todo dia, ali, 10 minutinhos, 20, meia hora, eu depositando a minha confiança, a minha petição no altar, botando a lenha para saber que Deus ia me ajudar. Da mesma forma, Ana, ela subia todo ano para oferecer. Mas o que Ana oferecia era o derramamento de espírito, era o sentimento, a aflição dela de coração. No altar, toda vez dizendo, Senhor, tu tem visto a minha história. É verdade. Senhor, tu tem visto o que eu estou passando. Senhor, até quando eu vou suportar. E aquilo vai fortalecendo Ana a subir cada vez mais forte. Cada vez, por mais que ela esteja fraca, mas era da fraqueza que ela estava tirando força. Glória a Jesus. É a oração, é a tua lenha, botando no altar. E Daniel continua orando. E foi naquelas orações de Daniel que fez com que ele ganhasse aquele livramento lá na cova. Glória. É dizer, olha, a lenha que tu juntasse, agora o fogo vai pegar agora, que nenhum leão vai chegar perto de você. Glória a Jesus. Amém. Amém, agora. É verdade. Ela transforma em algo esplendor na mão do Senhor. Ontem Deus me deu uma mensagem na multiplicação do pães, que o pouco que temos, como aquele garoto em João 8 vai dizer, que só nos evangelhos, só de João vai falar a menção do jovem que estava com os pães e o peixe. Ele tinha pouco, pois muitas vezes achamos que o pouco que nós temos não é nada, mas para Deus é o bastante, é o suficiente para alimentar uma grande multidão. Verdade. A pouca força que nós temos, a pouca fé, Deus vai ajudando, vai aperfeiçoando, fazendo com que aumente cada vez mais. É verdade. A vida do crente, meu irmão, ele tem altos e baixos. Então ele tem que saber que se ele não botar lenha, ele vai cair, vai enfraquecer. E a lenha é que nos fortalece, é o que nos dá graça.
que, como o senhor diz, a chama acende do Espírito Santo. A paz do Senhor, meu pastor, o diácono Aldo apareceu aqui do nada. Amém, profeta. Pai do Senhor. Amém. Pai do Senhor. Aí tem Bíblia, isso. Glória a Deus. Aí tem Bíblia, isso. Amém? Aí Eu quero tem pão deixar no também cesto. uma passagem aqui. Glória a Deus. Dá lugar aí, profeta. Dá lugar aí. Amém. Pai do Senhor. Amém, meu irmão. Vamos deixar aqui uma breve reflexão da palavra do nosso Senhor. Sabemos que Jesus Cristo, ele é aquele que sempre está conosco, né? Nas horas Amém. mais difíceis das nossas vidas. Quando nós, muitas das vezes, pensamos que Jesus, ele não está ao nosso lado, pelas aflições que passamos, as decepções, as traição, porque a Bíblia diz que Jesus, ele passou por isso. Jesus foi traído pela pessoa que ele mais confiou, colocou ele como um tesoureiro daquela época. Pronto. Depositou tudo nele, esperando dele um agradecimento, uma confiança, esperando dele algo alegre, algo feliz, que ele viesse dar fruto naquela área que Jesus confiou nele. Mas ao contrário disso, Jesus ele foi traído. Jesus ele foi negado 3 vezes, mas mesmo assim, mesmo ele passando por isso tudo, Deus ele estava com ele. E eu queria deixar aqui Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 41 e o versículo 10, que nos diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, veja que Deus, ele é tão fiel para conosco que no primeiro ponto, Deus ele diz: não temas, ou seja, não tenha medo. Possivelmente, o profeta Isaías estava temendo a algo, estava com medo de algo. Mas a Bíblia diz que Deus disse a ele: não temas, porque eu estou contigo. Quando Deus ele diz que é conosco, é porque ele é conosco. Ele vai estar conosco, seja aonde for. Se a gente passar pelo vale da sombra pelas águas, a Bíblia diz que o fogo não arderá em nós, e nem chama nenhuma estará sobre a nossa roupa, nem cheiro de fumaça estará em nós. E se a gente passar pelas águas, as águas não vai nos submergir, não vai nos afundar, porque a Bíblia diz que ele está conosco. E se ele está conosco, ele cuida, ele guarda, ele protege e ele zela. E o segundo ponto que eu vejo é que Deus ele diz: não te assombres, porque muitas das vezes há situações, há coisas que se levantam para tentar nos assombrar, nos deixar espantado, nos deixar apavorado. Mas nessa noite Jesus está dizendo: não te assombres, tenha assombro de nada, porque eu sou o teu refúgio e fortaleza. Tu estás no meu esconderijo. A minha presença é o teu esconderijo. E o meu abrigo é onde tu todos os dias. E o terceiro ponto que eu vejo é que ele é o nosso Deus, porque não há outro. Ele é único, ele é fiel e ele é poderoso. E nessa noite, ele é conosco. Isso dá a entender no original que Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Faça uma retrospectiva. Amém. Quantos anos já se passaram e quantos anos o Senhor tem agora? De antes para cá. Jesus, ele está contigo. Ele está lado a lado com você e ombro a ombro. Ele não te deixa, porque todos os dias ele está te fortalecendo. Ele está te dando força, está te dando graça, está te dando ânimo, está segurando nas tuas mãos. Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nessa noite, tem ânimo, tem fé,
tem força, porque Glória a Ele Deus. está te fortalecendo. Ele está te dando mais força para tu Glória a Deus. suportar o que está vindo. E Ele não só está te dando força, Ele está te ajudando. Ele é a tua ajuda. Ele está te auxiliando nos momentos mais difíceis da tua vida. E não só está te ajudando, Ele também está te sustentando, está mantendo você de pé. Porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, eu, você, nós todos só estamos de pé porque o Senhor está nos sustentando. Se não fosse Ele nos sustentando, a gente já tinha caído. A Bíblia diz que Glória a Deus, glória a Deus, é se verdade. não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo. Mas graças a Deus, que Deus está conosco, nos sustentando, nos dando firmeza, e a destra fiel é a mão direita, para encerrar. A mão direita de Deus, fiel, está a nos proteger, a nos guardar. E a Bíblia diz lá em Isaías 43 e o 13, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Glória. A destra fiel de Deus está te tomando pela mão direita hoje, está te colocando de pé e está dizendo, não tenha medo, ainda que tu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Amém? Amém. Aproveitar aí e mandar um abraço. Meu pastor aí, presidente da SEB Brasil, Capelão Jorge Antônio, está na live aí conosco. Nosso pastor Jorge Capelão Antônio está aí também se candidatando aí a vereador do Recife, não é? Tenho acompanhado aí as lives dele, os trabalhos que ele tem feito, excelente, não é? Eu creio que vai dar tudo certo no nome de Jesus, não é? Eu disse a ele, quando tiver a próxima formatura da SEB, ele não esqueça de mim, não. Sou servo dele ainda, estou por aqui. Vai ser aí, em nome de Jesus. Mas, rapaz, eu espero que ele me convide novamente. Estou aqui, eu sou servo dele, ele sabe disso. Pode contar comigo, que a gente está aqui para ajudar um ao outro. Glória a Deus. Mas é isso aí, meu irmão. Olha, Deus abençoe a tua vida, meu diácono, né? Antes do senhor chegar, eu estava trazendo uma palavra falando sobre o servo do sumo sacerdote Mal. Ele chegou aqui, ele pegou um pedaço. Pegou um pedaço, graças a Deus. Então, graças a Deus, varão, porque nós vivemos num tempo assim, varão. Tem pessoas que nem fazem e nem deixam ninguém fazer. Gosta de atrapalhar. Não é verdade, meu irmão? Só que a Bíblia diz que não há nada, varão. Quando Deus quer cumprir um projeto em nossas vidas, não há nada que possa impedir. Agora, é claro, é óbvio que vai se levantar calúnias, desprezo, decepções, né, afrontas. Isso é normal, faz parte da caminhada. Mas uma coisa é certa, no final, tudo vai dar certo, meu irmão. É necessário que nós passemos pelos vales, pelas noites escuras, para poder a gente alcançar uma vitória da parte de Deus, não é? Mas eu agradeço a Deus aí pela vida do senhor. Eu sei que o senhor tem pão no cesto também, não é? Uma semana todinha para entrar numa live com ele. E eu cheguei um pouco cansado hoje, ele falou comigo, eu disse, rapaz, vamos fazer uma live? Eu disse, bora fazer uma live. Mas, graças a Deus, eu creio que o povo que está em casa aí recebeu também, não é? Esta palavra maravilhosa da parte de Deus. E é isso, varão. Vamos nos unir, vamos continuar orando, nos dar a mão. A nossa briga é espiritual, não é? A nossa briga não é contra ninguém, não é contra o nosso irmão. A nossa briga é espiritual, contra as hostes, como disse a carta aos Efésios de Paulo, as hostes espirituais da maldade, não é? Que estão nos lugares celestiais. Mas vamos orar, pedir a Deus, varão, que ele continue nos ajudando, não é? A nossa irmã Janine está por aí, não cantou nenhum hino. Tá, ela disse que vai dar lugar agora. Ela vai vir agora. Bota ela para cantar aí, em nome de Jesus, aí, antes da gente encerrar essa live. Quer dar lugar um pouquinho? Ela queria também que Rani desse lugar aí. Rani está só assistindo. Rani tá lá na cozinha. Ela está assistindo aí, rapaz?
Ô, glória. Eu vou deixar em rápidos, ligeiros tempos, né? Aqui no livro de João, 14, verso 1, que diz assim: não vos turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito que vos preparar um lugar. Glória a Deus, essa palavra ela veio ao meu coração em ligeiros tempos, para que eu e você não venha se turbar o nosso coração, porque eu creio que o que Deus tem para a nossa vida é algo inefável, algo inexplicável que a gente não consegue contemplar agora. Mas eu creio que lá na frente Deus ele vai preparar algo diferente para a nossa vida. O nosso coração pode até estar conturbado nessa situação, mas eu creio que Deus, ele é um Deus de resposta. Ele é um Deus de providência no meio do deserto. Ele é um Deus que ele não muda, ele é o mesmo. Doa quem doer, passe o que se passar, pode se levantar quem se levantar, ele continua sendo o mesmo. É o mesmo que aquele que passou no mar ali e abriu. E eu creio que Deus ele vai continuar sendo o mesmo, ele não muda. Porque para muitos o coração ainda está muito turbulento, mas eu creio que Deus tem uma história lá na frente para concluir esta obra. Eu creio que a obra do Senhor lá na frente vai ser melhor, porque vai estar andando todo mundo ligado no céu e ligado na terra, todo mundo junto e um só parecer nisso, né? Porque o que é a união, eu creio que é a força lá na frente para que a gente venha ser mais firme, mais fiel na presença do Senhor. Porque muitos estamos dentro desse quadrado, mas entendemos que é um preparamento da parte do Senhor, porque eu creio que o Senhor ele tem preparado o seu povo, porque não sobe ninguém de todo jeito, arrumadinho não é com Jesus, e sim Deus, ele gosta das coisas certas, sim, sim, não, não. Porque se ocorrer disso é procedência maligna, mas eu creio que Deus, ele tem preparado. E nesta noite de hoje eu quero te dizer, não vos turbe o vosso coração, porque Deus, ele tem preparado uma morada que eu e você não vai chorar, não vai gritar, não vai se espernear, não vai ter dor de cabeça. Lá em cima tudo já está preparado. Eu creio que a gente está só aqui de passagem. E eu creio que lá na frente Deus ele tem preparado uma história nova, pastor, para o Senhor, amém, para a sua família, para a sua casa, porque do jeito que está, não pode ficar. As coisas de Deus é coisa maior que o Senhor, é coisas inefáveis, é coisas que Deus vai cumprir, é coisas maravilhosas, não só com o Senhor, mas com muitos, porque eu creio que Deus tem um ministério já preparado muito grande lá para o Senhor lá na frente, coisas que o Senhor não consegue contemplar, mas lá na frente vai entender que tudo isso é para um propósito da parte do Senhor. Eu creio que Deus ele tem nos ajudado, né, pastor? A senhora conhece aquele hino de Estela Laura, Descansa? Conheço. Canta ele aí, bota ele aí para dar lugar. O povo de casa vai recebendo aí. Enquanto a senhora adora aí, o povo vai recebendo aí. Eu creio que Deus já tem falado, né, com muitos que estão aí nessa live. Agradecendo novamente aí ao nosso irmão Davi, por nos convidar para fazer parte aí. Quando a gente tenta, mas do nada vê que bênção do céu. É porque nada ensaiado presta, tem que ser ao vivo e a cores mesmo. Pastor, não, eu vou estudar. Eu digo, não, Deus te conversa que o pão desce do céu. É só basta abrir a boca e o vaso começa a encher. Aproveitando aí essa live, convidar os irmãos que estão em casa. Amanhã nós temos ciclo de oração aqui na Assembleia de Deus, Chama Viva, viu? O negócio tem sido forte. E eu creio que amanhã não vai ser diferente, não. O céu ontem abriu, meu irmão. Foi negócio de Deus. E amanhã não vai ser diferente, não. Vai ser bênção do céu. Em nome de Jesus. Qual o nome da música, pastor? Descansa, Estela Laura. Eu sei, eu estava escutando hoje esse louvor. Deixa ela dar lugar aí. A minha alma está precisando escutar essa música. Eu preciso descansar.
E deixar o Pronto, Senhor eu escutei resolver. hoje o dia todinho esse louvor. Foi aquele que eu botei, filha. É. Descansa. Eita, louvor forte, eu vou chorar. Eu vou até sair da live para chorar do lado aqui, para ninguém ver eu chorando. Eu sou muito frouxo, eu começo logo a chorar. Jorge tá me devendo uma visita até hoje. Jorge me prometeu que ia vir aqui dar lugar até hoje, estou esperando. Mas vai chegar. A minha vice-dirigente, Jana, É essa? também está aí dando lugar. A todo mundo na live aí dando lugar. A minha irmã Crivânia está aí também dando lugar na live. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem Aleluia. tiro a vida. Aleluia. Vai recebendo aí em casa, meu irmão. Descansa. Deus abençoado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio e essa honra, Senhor, de estar fazendo Aleluia. essa live com o teu servo, Senhor. Glória a Eu Jesus. não tenho nem a capacidade de engraxar o sapato dele, Senhor. Aumenta mais um pouquinho aí. Oh, glória. Aleluia, glória a Deus. Deus, seja na vida de Deus, Senhor. Meu Pai, cada um que assistiu essa live, que compartilhou, Senhor. Glória a Jesus. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Glória. Eu te agradeço por tua existência, por tu ter dado a tua vida na cruz de Calvário, para nos salvar, Senhor, nos libertar, nos curar, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, meu Pai. Aleluia. Glória a Jesus. Tu és grande, Senhor. Ele é fiel. Oh, glória. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Só precisa descansar. Aleluia. Glória a Jesus. Meu amigo fiel. E também das manhãs de alegria. Que a chama do teu Espírito tenha dentro em nossos altares, que a chama não se apagará, Senhor, do teu Espírito Santo, sobre nossas vidas, Senhor. Quem te prometeu garante. Aleluia. Glória a Jesus. Esse mal não é pra morte. Descansa. Sou eu que sou agora. Tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Este mal não é pra morte. Descansa. Sou eu que estou contando agora. Aleluia. Tua vitória. Só precisa descansar. Oh, glória. Oh, glória. O negócio é forte demais, meu. Oh, glória. O negócio é muito forte.
Vou esperar vocês virem aqui me visitar para cantar esse hino aqui, meu irmão. Em nome de Jesus. Vai, em nome de Jesus a gente vai chegar aí, Aleluia. muito grande. Na live também. Deus é maravilhoso. Deus é coisas inefáveis, né? E eu ia louvar a tua presença, né? Mas o Senhor botou aí, eu colocando. Se o Senhor deixar, permitir eu louvar a tua presença, amém? Pra gente A minha alma precisava ouvir esse louvor aí. Amém. Meu irmão Davi, Manda vamos as encerrar ordens. essa live com encerrar Amém. essa live com oração. Glória. Deus continue Nos ajudando, nos falando abençoando, aqui. nos fortalecendo. Quem faz parte da live, que não é vergonhosa. Vamos fazer uma oração para os que estão aí nessa live. Amém. Não é? Para Amém. Deus continuar fortalecendo. Não está fácil. Nós sabemos que tem muitos crentes aí encostados, fracos, debilitados, depressivos, querendo parar, desistindo da caminhada. Mas o Senhor trouxe nessa noite lenha para colocar nos altares. Aleluia. Eu sei que tem muito crente que vai receber essa palavra, né? Vai erguer a cabeça, vai voltar para o seu lugar e Deus vai fazer a obra. Amém, meu irmão? Aleluia. Vamos Amém. orar em nome de Jesus Cristo. Só hora e dá a bênção Querido apostólica, Deus. amém? Amém. Querido Deus, maravilhoso Pai, Deus querido e amado, diante da Tua presença, Senhor, eu quero Te agradecer essa oportunidade que tive de trazer uma palavra, Senhor, aqui, essa live compartilhada com Teu servo, Deus. Continua ajudando Teu filho, ajudando a Tua filha, ajudando esse casal, essa família, seu ministério, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoe os que estão na live, abençoe nosso pastor capelão Jorge, abençoe, meu Pai, nossa irmã Jana Maria, abençoe, Senhor, a nossa irmã Fernanda, abençoe todos da Chama Viva, Jesus, para não esquecer o nome, continue nos ajudando, Pai, nos fortalecendo, abençoe o nosso Tiago, que está aí também, que compartilhou uma palavra conosco, em nome de Jesus Cristo, é tudo isso que nós te pedimos nesta noite, amém. 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 Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém. 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 Deus abençoe. Fique na paz, foi uma honra fazer essa live live compartilhada é com o uma das que Senhor. a gente vai fazer, vai ter melhores ainda. Vou organizar aqui o negócio. Essa foi de surpresa, sim, mas eu vou organizar umas lives melhores para a gente estar fazendo aí e trazendo sempre. Hoje eu estou aqui do lado de cá, mas vai ter dia que eu vou estar aí com vocês, numa live só. Glória. Eu creio nesse Deus mistério. abençoe. Amém. Fiquem na paz, continuem orando por mim, em nome de Jesus. Amém. Compartilha Amém. essa live aí, compartilha aí para as vidas ser alcançadas. Em nome de Jesus. Exatamente. Amém? Amém. Amém. Na paz. Amém.